e comportamento. Eu acho muito interessante essa sequência, né, de posturas e de acontecimentos, e me parece que numa visão integrada, levando em conta o ser integral e a sua interexistência, ou seja, o fato que ele está em relação com seres encarnados e desencarnados, o processo obsessivo começa a partir do segundo ponto, que é o pensamento. Porque o ambiente, ele está exposto ao ambiente físico e ao ambiente astral, né? Quando acontece um fato qualquer, no caso esse que você falou, por exemplo, o sujeito passa e não olha para ele. Então há uma repercussão física, que ele está no mundo físico, mas há uma repercussão no mundo astral, porque ele tem relações com espíritos, amigos, inimigos da pessoa com quem ele estava falando e tal. A partir desse momento, quando ele entra no mundo das ideias, do P, do pensamento, é o que você falou. Se o pensamento é adaptado, por isso que nós temos que falar em educação, em pedagogia, processo de educação. O pensamento adaptado nós poderemos resumir para a nossa linguagem o pensamento evangelizado, né? Se ele não tem o pensamento adaptado, evangelizado, né, ele vai fugir para o mundo das possibilidades. E nesse mundo existem as interações, por exemplo, das influências espirituais, não só as ideias pessoais, que aí entra a questão da interexistência, né? Acho que me parece que é a partir dali que é o processo. Então, aí a gente tem que parar e voltar naquilo que eu falei anteriormente. Nós temos que ver qual o sentimento que está envolvido nisso. O indivíduo passou por mim, não olhou, nem tomou conhecimento que eu estava ali. Então, o que vai me mobilizar a ter o pensamento? Meu sentimento. Então, ele permeia, ele alterna aquelas duas questões. Às vezes, você não identifica o pensamento, você já pula aquela etapa, você identifica o sentimento. Aí você volta e chega no que você está pensando. Então o sentimento, nesse caso, pode ser o quê? Sentimento de inferioridade, sentimento de exclusão. Vai saber o que esse indivíduo está pensando ali, o que ele está sentindo, tá? Para que gere esse pensamento não adaptado. Tá? Então tem que analisar o sentimento que está envolvido nesse pensamento. Então, às vezes não, a grande maioria das vezes, você não vai identificar o pensamento de bate-pronto, vamos dizer assim. Você vai identificar o sentimento. Tá? Às vezes, nem o sentimento. Você vai se ver no comportamento, fugindo. Mas já aconteceu os três, né? Sim, já aconteceu os três. Mas eu estou dizendo, você vai identificar o quê? Você fugindo. Pô, por que eu estou fugindo? É científico. Questiona, se questiona. Por que eu estou fugindo? Volta. Que sentimento que está me mobilizando, fazendo com que eu fuja? Volta. E o que faz isso eu pensar? Você entendeu? Então, isso daqui é didática. Não tem como você falar, não, é assim que ocorre. Não é assim. Então, é correto afirmar que a gente consegue disciplinar pensamentos e sentimentos? Escolher o que a gente quer pensar para hoje? Está perguntando se é correto disciplinar o pensamento e o sentimento. Eu acredito que sim. A partir do momento que você entende o que está ocorrendo com você, você consegue disciplinar. E é aí que está o X. Tá? Não é negar isso. É você incorporar novas atitudes a isso. Porque se você nega, você reprime e aquilo fica condensado num local lá que vai te causar mal. Então é você identificar isso, né, e trabalhar para que isso mude. Certo? Não negar esse sentimento e esse comportamento. Aí nesse caso seria correto eu dizer que eu faço o meu instinto de acordo com como eu vou agir diante da minha vida, diante das situações que eu vou encontrar no meu dia a dia? Sim. Está perguntando se o indivíduo que
faz o destino deles? Sim, nós fazemos nosso destino. De acordo com todo esse manancial de vivências que nós fomos tendo. Que anteriormente era o quê? Senso comum. A gente acreditava que tomar leite e chupar manga fazia mal. Hoje a gente sabe que não é isso. Então nós vamos construindo o nosso destino, a nossa vida. Mais alguém? Dou-lhe uma. Obrigado.